jogo, falando em Copa do Mundo e seleção, eu ia fazer uma analogia aqui com outro jogo, que é o truco, que quem dá a última carta é quem define o rumo da partida. Mas no truco também tem um outro critério que chama blefe. Quem blefa melhor também pode levar a partida. No caso aí do tarifaço lá em Washington, do Donald Trump junto aqui ao Brasil, já tem uma réplica, uma tréplica, na verdade, do Flávio Bolsonaro, porque quem blefa por último, blefa melhor, e a gente vai ver aqui no telão o post do Flávio Bolsonaro. Vamos lá. Lula é o único que quer o tarifaço contra produtos brasileiros. Provocou, esbravejou, não negociou, não fez lobby a favor do PCC e do Comando Vermelho, fez lobby para que não fossem classificados como terroristas. Envergonhou o Brasil perante o mundo. Fez isso acreditando que pode transformar a possível punição às empresas em uma falsa narrativa de defesa da soberania. Eu estou pulando, gente, porque aqui é bem longo, então a gente vai resumindo. Eu sou o oposto do Lula, eu luto contra os narcoterroristas, trabalho de verdade contra as tarifas, defendo o PIX e blá, 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 blá. Já fiz essa defesa pessoalmente a Donald Trump, vai reforçar essa defesa agora. O pedido é simples, não imponham tarifas ao Brasil, não punham os brasileiros pelos erros do lulopetismo. Só que tem muita gente dizendo, Andresa, que o que ele está fazendo, na verdade, é apagando o incêndio que ele mesmo criou. Tem uma coisa da direita também, Nila, que eles adoram criar polêmicas para poder ocupar esse espaço do debate, principalmente nas redes sociais. Não dá para ignorar, a rede social não é bolha, né? Saiu uma pesquisa agora recente de que a maioria do brasileiro, da população brasileira, está nas redes sociais, se informa pelas redes sociais. Então, a direita ocupa esse espaço como ninguém. E ela ocupa muito por meio da polêmica. Então, quando a Michelle Bolsonaro vem com aquela carta, a gente passa o tempo todo falando esse sobrenome Bolsonaro. Eles voltam para o assunto. Eu falem bem, mas falem mal, mas falem de mim. Agora, com relação a essa questão do Donald Trump, também não deixa de ser isso. Né? Quando ele faz uma carta dessa forma para o Donald Trump, isso vai fazer com que a gente fique debatendo horas e horas sobre essa carta, a forma como ele abordou o assunto com o Donald Trump. Se ele faz uma carta mais ou menos dentro daquilo que a gente esperava que ele fizesse, que fosse realmente o que ele acredita, talvez a gente não tivesse tanto tempo aqui dando este espaço para o Flávio Bolsonaro. Então, é um pouco contraditório, porque olha, como é que ele vai ganhar, né, com isso eleitoralmente se as notícias são negativas? Mas o fato de se estar falando nele, de uma certa forma, você está olhando para ele, olhando para a campanha dele. E aí, entre uma questão e outra, uma polêmica e outra, ele emplaca algum discurso. Essa questão da segurança pública é a mesma coisa. Então, hoje o Flávio já está nas redes sociais, esse post que você leu, Neila, é exatamente fazendo um contraponto ao governo Lula, de um discurso que a gente já comentou aqui na segurança pública, que é muito mais próximo, nisso eu concordo com o Felipe, do que o eleitor brasileiro gosta de ouvir, que é punitivista. Então, prendeu, matou, por isso que o Renan está com 8% nas pesquisas. Por isso que o Tarcísio tem força lá em São Paulo. Eles têm uma polícia que é muito mais agressiva. E aí você tem um público que sofre muito também com uma polícia mais agressiva, né? Principalmente os negros, as pessoas que moram, né, em áreas ali de favela. A gente sabe que tem uma abordagem preconceituosa também ali, né, de você já discriminatória, né, com relação a essas pessoas. Então, aí a gente vê se você quer um governo mais à direita e se você quer um governo mais à esquerda. A diferença entre eles se dá aí. Então, o Flávio está aproveitando esta questão para poder marcar isso. Porque, o que o eleitor brasileiro está querendo neste ano, Neil? Eu acho que você colocou um ponto que eu vou abordar aqui muito preciso, assim. O eleitor não quer o Flávio, só que ele não quer o Lula. Então ele vai votar no Flávio porque ele detesta o Lula. E vice-versa, ele vai votar no Lula porque ele detesta o Flávio. Ele não é porque ele optou pelo Lula. E foi assim que o Lula ganhou a eleição. As pessoas não queriam o Bolsonaro porque tinham medo de tudo aquilo que a gente viu acontecer no final do governo dele, de ameaças ao processo democrático. Então, elas votaram no Lula. O Lula ganhou a eleição por muito pouco de diferença
ali de votos, né? Então isso a gente tem visto. O que você coloca, que eu achei muito preciso, muito oportuno, é a questão que o entorno do Flávio e as pessoas que estão trabalhando na campanha do Flávio parece que não querem o Flávio também. E eu tenho ouvido muito isso, assim, de pessoas que trabalham nos programas que o Flávio vai apresentar na campanha, e elas têm dito em rodas reservadas de conversas que elas também não acreditam no Flávio, mas elas estão trabalhando, estão doando o seu tempo porque elas não querem a continuidade do governo do PT. Então, isso que a gente viu nessa carta do Flávio vai ser uma constante da campanha. Ah, você não gosta muito de mim, mas é melhor você votar em mim porque eu sou o único que tenho condições de derrotar o Lula. O Ronaldo Caiado também veio com esse discurso essa semana. Olha, eu consigo derrotar o Lula, né? Porque quando as pesquisas mostram que o Flávio já está a 10 pontos, né, a menos do que o Lula, então o Caiado vai, bom, vou pegar esse discurso para mim. Então a gente vai ver muito isso na campanha. Isso tem muito a ver com outro assunto, Neila, se você me permite introduzir aqui na conversa, que é a questão de vice, né? O Flávio não consegue ter a indicação de um vice para sua campanha. Isso é muito característica de quem já está tomando café frio, né? Já está perdendo a expectativa de poder. Porque quando você tem expectativa de poder, as pessoas ficam se matando para saber quem vai ocupar essa vaga de vice-presidente da República. Como a gente tem muitas viagens do presidente da República, muitos momentos ali de vacância, então ser presidente da República não é só um papel decorativo, né? O vice-presidente da República. Isso acontece mais nos estados, nas prefeituras. Mas como presidente da República, não. Tanto que a gente teve o Michel Temer, que virou presidente da República. A gente tem um país aqui, já tivemos aí 3 impeachments, né? Que ocorreram. E o Flávio não está conseguindo. O Flávio não está conseguindo aliança, né? Ele é um candidato até agora só do PL. No começo, com expectativa de poder, porque o Flávio surpreendeu, né, na arrancada. Ele tinha ali o PP, o União Brasil e o Republicanos. 3 partidos que iriam se unir ao PL e iriam dar uma super força para o Flávio Bolsonaro, com mais de 1 bilhão de fundo partidário, com um monte de governador, deputado federal, cabo eleitoral espalhado aí pelo país todo. Quando o Flávio foi derretendo, esses partidos foram se afastando do Flávio. Então, hoje se fala na Tereza Cristina, mas a Tereza Cristina é do PP. Precisa que o PP queira apoiar formalmente o Flávio para que ela saia candidata a vice-presidente. O PP não está demonstrando este interesse. E agora se fala em alguns nomes ali do Republicanos, que também não está demonstrando interesse em fazer essa aliança com o Flávio Bolsonaro. Por isso que agora já está se falando, na verdade do Republicanos é a Daniela Marques. Isso, que é a que está tomando conta da área financeira e econômica neste momento, né? Exatamente, que é quem coordena a área, né, de economia, quais são as propostas para a área econômica que o Flávio vai apresentar. É a Daniela, que a Daniela é discípula do Paulo Guedes, que está no mercado financeiro e lá estará, não vai voltar para a política, mas ela toca de ouvido ali, digamos assim. Então já se fala que ela poderia ser a vice, até porque eles estão procurando uma mulher, e não é porque ele acha que a pessoa é importante, eles querem uma mulher para dar voto. Sim. Também tem muito isso com relação a nós mulheres, né? Você coloca ali apenas por um propósito eleitoral, e não por um propósito porque a Neila é ótima, então eu vou colocá-la porque ela vai fazer a diferença independentemente do gênero. Mas, enfim, a Daniela está sendo colocada, mas a Daniela é do Republicanos, que é o partido do Tarcísio de Freitas. Sim. Então, o Republicanos vai autorizar uma chapa com o Flávio? Vai fechar uma aliança com o Flávio? O que significa fechar uma aliança? Todo partido tem que colocar no seu santinho dos candidatos o nome do Flávio. Então, se o Flávio está derretendo nas pesquisas, ninguém vai querer se associar ao Flávio. Então, tem muitas questões aí colocadas que passam por uma tentativa desesperada do Flávio de voltar a ocupar, né, um espaço na campanha eleitoral que lhe garanta uma sobrevivência política a ponto de ele conseguir fazer uma aliança, pelo menos, né? O Lula tem o PSB, que é do Geraldo Alckmin, e o PSOL, né? Sempre os mesmos, sempre Sim. os mesmos, mas tem.
né? Então, talvez esta questão com o Trump, com relação às facções criminosas, ou mesmo com relação ao tarifaço, ajude o Flávio a trazer esse debate de volta. Olha, se você não quer o Lula, eu sou a alternativa. E ele vai falar tudo isso, só para fechar o raciocínio aqui, que já ficou longo demais, ele vai fechar tudo isso, ele vai colocar tudo isso em meio às polêmicas que ele está causando. Porque se ele não cria polêmica, ninguém vai olhar para ele. Aí, no meio da polêmica, ele mete um golzinho ali para tentar emplacar esse discurso de medo na população, porque o brasileiro vota muito baseado ali no medo que ele tem do outro lado vencer. A política do não, da rejeição. Exatamente. Eu não voto em você porque eu voto em você porque eu não voto no outro. Mas dos pontos que a Andresa trouxe, e é importante a gente destacar, algumas pessoas próximas ao PL e à campanha do Flávio, que eu também conversei, me disseram a seguinte frase. Quando a Michelle decidiu postar os vídeos, me disseram a seguinte frase. Estamos trabalhando com o Flávio, mas é uma candidatura de cristal. É uma candidatura de cristal, a gente não sabe até onde vai, e a depender do que surgir, porque estão dizendo que mais coisa vem por aí, a depender do que surgir, a candidatura de cristal vai se quebrar. E aí não vai dar mais tempo de conseguir manter o filme do Flávio Bolsonaro até as eleições de outubro. A gente já está em julho. Que esse filme já foi queimado, com perdão do trocadilho do Dark Horse. Exatamente, o filme já foi queimado, ele já foi taxado de mentiroso, daí ele conseguir sair dessa de mais uma, vai ficar complicado. Então, é exatamente isso que você disse, as pessoas estão trabalhando com ele, porque não tem como trabalhar, não tem outro candidato, então estão dando a vida por essa eleição, por essa campanha, mas com medo, aquele medinho sempre aqui, ó, de uma candidatura de cristal. E antes da questão do Dark Horse, eu vou até falar isso com o Felipe, antes de descobrirem esse relacionamento do Flávio com o Daniel Vorcaro, estava marcado para a semana seguinte o PP e União já começarem a apoiar o Flávio Bolsonaro. Então foi coisa de uma semana para que Ciro Nogueira e Antônio Rueda deixassem de apoiar o Flávio Bolsonaro, muito ironicamente, porque o Ciro também está muito dentro da história do Daniel Vorcaro. E tudo isso na internet. Mas a pergunta que eu quero te fazer, Felipe, é sobre política na internet. Hoje, os likes, eles são revertidos em voto? Eu não acredito não, Neila. Eu não acredito não. Acho que o público brasileiro, né, os eleitores brasileiros são muito pragmáticos, né? Eu até estava lendo outro dia sobre uma análise da estrutura eleitoral do Brasil, né? Existe aquilo que chamamos de centrão sociológico, né? Que é aquela pessoa que podemos chamar de independente, né? Aquela pessoa que gosta e apoia o Bolsa Família, ou seja, uma política de esquerda, né? Mas, ao mesmo tempo, é contra imposto, né? Ou seja, uma política mais de direita, né? Ou seja, tem uma parte do eleitorado brasileiro que é meio que uma mistura de esquerda e direita, meio uma miscelânea, né? A favor de políticas que o governo Lula coloca, ao mesmo tempo olha para determinadas situações que o governo Bolsonaro aplica e fala, poxa, eu gostei disso também, né? Então é meio que um independente, né? Meio que um eleitorado neutro. E é o eleitorado que decide, né, as eleições. Esse eleitorado, Neila, na minha opinião, ele não está suscetível à questão da internet. A questão da internet, ela dá voz, né, a dois lados que gritam muito, né? Mas a representatividade dos lados que gritam muito não é tão grande assim, né? Quando você pega, por exemplo, aquela radiografia da pesquisa que a gente falou da Atlas, 23% se declaram bolsonarista, 25% se declaram petista e lulista. Ou seja, 50% da população do Brasil não é nem Lula nem Bolsonaro. E se você analisa de uma forma mais ampla, 75% quase não querem Bolsonaro, 75% quase da população não querem Lula, né? Ou seja, então tem um lado ali independente, né, que não está ligando para a política muito agora, né, não está acompanhando política muito agora, está mais preocupado com a Copa do Mundo, está mais preocupado com as questões do seu cotidiano, do seu dia a dia, do que a questão macro política, e só vai
pensar em política mais próximo das eleições. Então, não é esse momento que vão debruçar sobre a política, vão discutir política no boteco com os amigos. Pelo contrário, estou mais interessado nas questões mais pragmáticas da vida. Então, eu não acho que esse público é movido por like, não. O like, compartilhamento, na minha opinião, dá voz àquelas pessoas que já têm voz, né? Então, a gente acha, por exemplo, que o Brasil é polarizado, né? Mas é uma falsa polarização. Né? Por que uma falsa polarização? Porque parece que só dois lados conseguem vociferar, conseguem colocar suas ideias, conseguem brigar, conseguem criar confusão, que é o Lula e o Bolsonaro, que é o PT e é o PL. Mas a sociedade brasileira não é muito essa praia, não. É por isso que, se o Flávio Bolsonaro quiser realmente ganhar as eleições, ele tem que começar a apresentar as políticas, né, e projetos para esse grupo. Né? O grupo que concorda, talvez, que a estatal no Brasil tenha que ser privatizada, mas, ao mesmo tempo, concorda que é importante manter alguns órgãos, né, e investir em algumas políticas de Estado também. Né? Então, ou seja, esse público é muito difícil de você captar. Isso vai decidir o voto dele, realmente, na minha opinião, mais próximo das eleições. Neira, esse é o grande ponto que eu queria trazer aqui para essa conversa.